Dentista, você sabe como agir em pacientes que possuem a doença do refluxo gastroesofágico quando tem que fazer a cirurgia de preservação alveolar? Eu sou Vanessa Dalapra e eu ajudo dentistas a aumentarem o seu faturamento e autoridade profissional, trabalhando com o laser na preservação óssea alveolar. Aqui nós discutimos estratégias para você melhorar a sua cirurgia de preservação óssea alveolar, aumentar o nível da odontologia no seu consultório. Fica comigo até o final desse vídeo para você entender como isso é possível. Para mais conteúdos como esse, já se inscreve no nosso canal. Você terá muitos conteúdos bastante relevantes para te ajudar na cirurgia de preservação óssea. Curte, comenta, compartilha. Vamos elevar o nível da nossa odontologia. Bom, vamos lá. Vou dar uma geral para vocês sobre o esôfago, como até nós chegarmos à doença do refluxo gastroesofágico, para entendermos direitinho por que tudo isso ocorre. Então, o esôfago, ele possui duas funções básicas, que é levar o alimento da cavidade oral, da boca, até o estômago. E a outra função é impedir o refluxo gastroesofágico. A doença do refluxo gastroesofágico, ela resulta de um distúrbio motor do esôfago, decorrente de um defeito nessa barreira antirrefluxo. 60 a 70% irá ocorrer devido a um relaxamento desse esfíncter inferior do esôfago, mas também pode ocorrer pela hipotonia desse mesmo esfíncter. Ele poderá ser fisiológico ou patológico. Ele é fisiológico quando o paciente não apresenta nenhuma sintomatologia. Ele pode ocorrer em algum momento da vida, normalmente é um achado, e ele também não precisa de medicação e de nada para ser resolvido. Já o patológico, ele apresenta bastante sintomatologia e normalmente ele precisa de tratamento, tanto medicamentoso e às vezes até cirúrgico, para que seja resolvido o problema. Quais são os sintomas mais comuns? Eu vou pegar aqui algumas anotações que eu fiz, para a gente não esquecer de nada, para podermos entender melhor o nosso paciente. E também no que tudo isso vai influenciar na nossa cirurgia, como podemos prever, antever algumas situações e já de antemão conseguirmos agir, né? Para quando aquele desafio mais importante que pode ocorrer na cirurgia, a gente entender como agir, o que fazer, certo? Então, vamos lá. Os sintomas mais comuns são a pirose ou azia, aquela sensação de queimação ou desconforto, e também aquela regurgitação ácida, né? O paciente sente realmente vir até a boca aquele suco gástrico. Vai ocorrer maior parte em mulheres, tá? Os estudos mostram que a maior parte dos pacientes são mulheres que têm o refluxo. Vamos lá, causas mais comuns: hérnia de hiato, gravidez, pacientes fumantes, obesidade, dieta muito lipídica, ou seja, gordurosa, ou também uma dieta muito apimentada. Exercícios físicos muito intensos podem provocar isso também. Um mau estilo de vida, alcoolismo, intolerância alimentar, alergias também, alergias alimentares. O uso, tem muitos pacientes que usam de uma maneira contínua, ou às vezes até repetidas vezes, anti-inflamatórios hormonais. Normalmente os hormonais são os que mais podem apresentar algum problema depois para a pessoa apresentar o refluxo, tá? E defeitos na barreira anti-refluxo. Bem, e aí? Caso o paciente apresente esse problema e ele não resolva, melhora, piora, e ele vai levando sem tratamento. Pode levar até câncer de esôfago, que é o adenocarcinoma. Então, nós como profissionais da saúde, precisamos sim reparar em algumas questões, né? Principalmente nós vamos comentar agora sobre algumas manifestações orais
que nós podemos encaminhar o nosso paciente para um médico, para um tratamento, alertá-lo sobre esse problema que ele pode estar tendo, né, e tratar o paciente. Como eu sempre gosto de colocar aqui, nosso paciente não é só uma boca, né, e podemos, sim, ter algumas consequências na nossa cirurgia. Então, o diagnóstico é feito normalmente, os mais comuns, por uma anamnese bem feita do profissional, né? Alguns exames como a endoscopia, manometria, pH-metria e raio-x do esôfago. O raio-x do esôfago, ele não é conclusivo para isso, mas ele mostra algumas alterações ou complicações que o paciente já possa ter, como úlceras, hérnia de hiato, estenose. Bom, agora na boca. Quais são as manifestações mais comuns que pode levar a gente a desconfiar que o paciente tenha o refluxo, caso ele já não relate? Então, vamos lá. Tem uma relação bem grande. Erosão dentária é a mais comum e também é a mais fácil da gente detectar quando o paciente apresenta já aquelas faces dos dentes bem assim, com erosão, com bastante alteração estrutural. Alterações salivares, por conta da acidez, tá, do estômago, xerostomia, hipossalivação, hipersalivação, sensação de ardência na língua, sensação de coceira ou queimação. Vocês já tiveram um paciente, eu já tive alguns pacientes que relatam, nossa, eu sinto uma coceira na gengiva, e eu não entendia muito bem, fui procurar em alguns lugares e eu não achava. Até que eu fui me aprofundar um pouquinho mais sobre algumas alterações frente a vários tipos de doenças, e é o que eu coloco aqui para vocês. E realmente fiquei sabendo dessa parte da coceira. Quis fazer o teste. Teve uma paciente que relatou para mim, uma ou duas pacientes, coceira, investigando, uma já sabia do refluxo e outra, por meu intermédio, e vendo também algumas outras alterações, também descobriu que tinha um refluxo e foi tratar. Então, é legal isso daí, né? A gente, quando começa a entender um pouquinho mais, nós conseguimos direcionar o nosso paciente. Que mais? Sensibilidade dentária. É bastante comum, né, porque o suco gástrico pode provocar essa perda estrutural, ou mesmo quando não tem nem recessão, né, que é a lesão não cariosa, né, ele pode apresentar uma sensibilidade. Diminuição da dimensão vertical de oclusão, justamente porque existe essa erosão da estrutura dentária e tem uma diminuição da DVO, né, como um todo. Distúrbios mastigatórios também decorrentes disso. Então, são os mais comuns que a gente pode ver na cavidade oral. Bom, porém, o refluxo, ele também vai alterar a microbiota e o pH oral. A salivação, ela irá fazer com que nós tenhamos um maior acúmulo de bactérias patogênicas no meio oral. A nossa saliva, ela protege a nossa microbiota de uma agressão mais intensa desses organismos patógenos. Quando ela está em quantidade adequada, nós temos a eliminação mais facilitada desses patógenos, né? Mesmo porque diminuindo a salivação, nós também teremos alteração na capacidade tampão, né, nessa defesa toda que a saliva faz no nosso meio bucal. Então, pacientes com hipossalivação também irão apresentar mais presença de placa bacteriana, maior quantidade de biofilme e maior quantidade de patógenos ali agredindo o meio oral. Mesmo porque a saliva promove a homeostase, que é o equilíbrio da microbiota oral entre os organismos patógenos e os comensais, que são os que estão ali mantendo o equilíbrio da nossa microbiota. E aí, diante de todo esse quadro, aumento da quantidade de biofilme, aumento de quantidade patógena, obviamente que vamos perceber que existe um aumento também da inflamação dos tecidos moles, não só
tecidos duros, dentários, são acometidos pelo refluxo, mas também os tecidos moles. Os estudos mostram que os pacientes que possuem a doença do refluxo gastroesofágico também possuem periodontite crônica, mas estão mais presentes nesses pacientes. Com isso, aumenta também a inflamação gengival. Então, vamos lá. Se formos pensar a nível cirúrgico, a nível da nossa cirurgia, se esse paciente apresenta todo esse microambiente alterado e a possibilidade de maior quantidade de patógenos no local, nossa cirurgia pode ser sim afetada por todo esse microambiente oral e levar às consequências de uma piora da cicatrização ou, né, da infecção do local da cirurgia. É possível também fazer testes salivares. Nos testes salivares, nós conseguimos detectar o volume salivar, se existe aumento ou diminuição, o pH também do meio oral. Tudo isso para, junto com o médico ou junto com o nosso paciente, conseguir mostrar para ele que ele realmente precisa buscar ajuda. O efeito tampão e a viscosidade da saliva também é detectado nesses testes salivares, tá? Um estudo de 2015 avaliou a pepsina, que é uma enzima salivar, e constatou que ela está mais presente em maior quantidade nos pacientes que possuem esse distúrbio gastroesofágico, de refluxo gastroesofágico. Um outro estudo bastante interessante de 2001 comparou o efeito dos refrigerantes e do suco gástrico, e foi constatado que o suco gástrico tem maior poder erosível que os refrigerantes. Então, claro que nós vamos ter alterações na mucosa oral, mesmo porque os tecidos moles, diante dessa agressão constante, pode apresentar maior eritema, maiores machucados ali locais também, devido a essa agressão contínua. E pesquisando sobre tudo isso, todas essas alterações na cavidade oral e vários artigos, para trazer o melhor aqui nesse compilado, nesse papo rápido que estou aqui apresentando para vocês, e diante de toda essa microbiota alterada e alguns estudos mostrando sim que o refluxo está presente em pacientes que têm uma periodontite crônica, também encontrei artigos que mostraram que 40% das pessoas que têm refluxo apresentam também a bactéria H. pylori. Essa bactéria no esôfago foi dada bastante importância para ela, porque ela está ligada ao câncer de esôfago, né, e de estômago em bastante pacientes, e ela é uma bactéria anaeróbia. E os estudos mostram, sim, e foram encontradas essas bactérias unidas em algumas outras que já estão presentes na periodontite, do complexo vermelho, laranja. Então, o H. pylori tem o poder de se unir a outras bactérias, então esses estudos mostraram a presença dela tanto na saliva, como no fluido crevicular, como presentes também na placa, no biofilme, ali, tá? H. pylori unida a outras bactérias. Então, não tem estudos muito conclusivos que dizem que a presença da H. pylori causa uma piora da periodontite. É uma questão ainda não esclarecida. Alguns estudos demonstram que sim, outros que não. Mas o fato é que ela está ali presente, né? Acredito que mais uma bactéria anaeróbia, eu acredito que sim, possa, pelo menos, ter uma melhora mais lenta, né, dessa periodontite, dessa condição. Também não encontrei estudos que mostraram efetivamente, dentro das cirurgias odontológicas, dentro do enxerto ósseo alveolar ou dos biomateriais ou materiais usados na preservação óssea, não existem estudos específicos
se Deus quiser, irá existir, né? Mostrando que ou H. pylori ou as bactérias da microbiota presentes em pacientes que têm a doença do refluxo, diretamente sobre isso, uma ação direta. Porém, se nós temos uma condição oral do paciente pior, com uma presença pior de bactérias, de periodontite, de inflamação tecidual, de tantas alterações, como eu falei aqui para vocês, né, que o refluxo gastroesofágico causa na boca, nós precisamos entender e nos precaver de que possivelmente isso também poderá alterar em alguma coisa na nossa cirurgia. Por isso que é importante agir, estarmos atentos, né, conseguirmos indicar o tratamento adequado para o nosso paciente, encaminhá-lo para um profissional capacitado, que irá fazer não só bem para a boca dele, mas como para a vida toda. Bom, aí você pode pensar, nossa, mas aquele suco gástrico, quando tem o refluxo, ele pega toda a boca? Sim, os estudos mostram que sim. O suco gástrico, ele vai pelo dorso da língua e ele consegue atingir a vestibular dos dentes inferiores, anteriores, inclusive superiores, pelo palatino, pela face palatina é mais acometido, mas esse suco gástrico, ele chega em toda a nossa boca. Por isso que é bastante importante a gente entender e conseguir direcionar o nosso paciente. Então, vamos lá. Tá, sabendo de tudo isso, que nós temos toda essa alteração, todo esse aumento, né, de bactérias no local, o que a gente pode fazer? O que nós podemos fazer além de orientar e pedir para esse paciente buscar um médico, buscar um tratamento? Obviamente que seria, no mundo ideal, que esse paciente estivesse mais controlado para poder ser realizada a cirurgia. Porém, nem sempre é possível que ele já esteja em total remissão. Então, os cuidados que devemos tomar seriam os medicamentosos pré-operatórios, sim, com antibiótico-terapia, mas também com medicações que possam controlar esse refluxo, que são as bombas de prótons, né? Nós podemos sim pedir para esse paciente começar a fazer o uso dessas medicações, procurar um médico, escrever uma cartinha, né? Relatando a nossa observação na cavidade oral, né? No que nos reporta, né? O paciente, e pedindo uma avaliação, mas indicar, sim, se possível, o paciente puder, o uso dessas medicações e de um tratamento junto com o médico. O maior controle pré-operatório de cálculo, da higienização do paciente, como vai estar ali, né, do uso de enxaguantes orais pré-cirúrgicos, começar 1-2 dias antes, os bochechos e manter após, né, quando puder fazer o uso do bochecho, ou então só colocar na boca uns 2 dias após a cirurgia e manter o enxaguatório bucal ali para fazer um controle dessa microbiota maior, né, desses patógenos que possam ser mais agressivos, direcionar a isso. Então, nós estarmos atentos a todas essas alterações que podem ocorrer, vai fazer sim nós conseguirmos contornar estes problemas para que o pós-operatório do nosso paciente seja muito mais controlado e transcorra da melhor maneira possível, certo? É só quando a gente estuda, quando a gente aprende mais profundamente, entende o mecanismo de ação de algumas doenças, que nós podemos também levar isso para a nossa área de atuação. Eu acho que os tempos que as pessoas passavam achando que as doenças só ocasionavam problemas no corpo e a boca não, né? Acho que já passaram. Hoje a gente tem bastante informação e quando nós estamos, assim, dispostos a fazer a melhor pelo nosso paciente e uma odontologia realmente relevante, que faça diferença, que nos dê autoridade profissional, é que nós vamos conseguir
dominar quaisquer problemas que possam ocorrer no nosso pré-trans pós-operatório, ok? Aqui no canal nós abordamos vários assuntos, tá? Diabetes, cirurgia bariátrica, veganismo, anemia. Vejam os próximos vídeos e vamos juntos, tá? Que é possível nós fazermos uma odontologia humanizada, de ponta, com segurança, levando o melhor de fato para o nosso paciente. No próximo vídeo vamos conversar um pouco sobre anemia, no que ela pode alterar a condição oral e bucal para nossa cirurgia de preservação alveolar. Fique ligado.